Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui duas sumidades do mercado de gerenciamento de risco, Japinha. Encontro de gigantes aí, né? E põe gigante, fortão, diz que é forte e tal. Diz que faz e acontece. Mais ou menos, mais ou menos. Cristiano e André Veleda, muito obrigado por voltar aqui. Veledinha, muito obrigado por estar aqui pela primeira vez, Cris. Legal, cara. Pô, pra mim é uma honra, né? A gente já teve meu sócio aí, o Faria, né? Falando um pouquinho da história da BRK. Eu sou um dos sócios fundadores da BRK e agora, há 2 anos atrás, a gente assinou com a Enestec, né? Faz parte desse ecossistema aí, que é a maior plataforma logística da América Latina. E, pô, é uma honra estar aqui com o Veledinha, né? Eu falo, sempre que eu encontro o Veleda, eu falo, pô, nosso professor, né, cara? Quando você chama de professor, mito, lenda, você entrega a idade, né, cara? Mas ele sabe que é o nosso professor. Que é por bem, né? Que é por bem, né? Uma honra estar com vocês aqui, cara. Obrigado pelo convite. Vamos ver que a gente consegue contribuir aí com esse assunto, que acho que é extremamente importante no nosso mercado, né, cara? Existe uma cobrança muito grande, né? Quando a gente tem uma sinistralidade que impacta nas apólices, essa questão da pronta resposta, de chegar rápido nos locais, né, cara? De ter oportunidade, dar oportunidade para o segurado e para a seguradora de tentar recuperar a carga. Então é um assunto que eu acho que é extremamente importante aqui, bom dividir com vocês. Bacana. E quem que é a maior empresa de pronta resposta do mercado brasileiro? É o Veledinha, né, cara? Boa. Não, eu quero agradecer, que eu tô pela segunda vez aqui, né? E é sinal de que gostaram a primeira vez que eu vim, né? Boa. Sinal não tá mais Eu aqui, tô achando né? que não vamos me chamar mais, mas tudo bem. É sinal de que a gente deixou a mensagem lá, né? O tema é importante, tá? É muito bom estar aqui com você, Cristiano, da BRK. Que eu já disse para você que até hoje não me acostumo com BRK, né? Prefiro falar difícil. Brasil Risco. Cara, posso te falar uma coisa? Assim, foi a única ideia boa que eu tive na vida. Há 16 anos atrás, quase 17 anos, estava eu, o Ferreira e Faria, e a gente sonhando em montar o nosso próprio negócio. Eu era diretor de uma das maiores empresas de GR do mercado que vocês conhecem aqui. E a gente, cara, acho que o Faria contou essa história aqui, quando ele teve, e eu tive a brilhante ideia de... Normalmente era siglas, né? Sim. E eu, cara, falo inglês, gosto de falar inglês e tal. Eu falei, cara, Brasil Risk. E o nome pegou. Aí os caras recentemente, depois que a gente foi pra Enestec, virou BRK Tecnologia. Então, a única ideia boa que eu tive foi essa, que tiraram, mas... Eu de vez em quando... Tá valendo. De vez em quando eu vou errar aqui, porque eu ainda gosto muito do nome Brasil Risk. Eu também. Tamo junto. E aprendi a trabalhar junto com a Brasil Risk, né? Então, acho E a que BR era bem precursora nesse sistema de pronta resposta. Não de pronta resposta, sim, mas teve uma cara, fase que a recuperação tava na veia de vocês também, né? Sim, eu acho que tanto a BRK, né, a Brasil Risk, quanto a Moraes Veleda, a gente foi pioneiro no uso de as iscas que eram né, o famoso carrapato, que iam fora do baú, né, e traziam um resultado muito positivo. Depois as iscas com comunicação celular e radiofrequência, né, pronta resposta. Então foi uma evolução, a gente sempre buscou trazer inovação para o mercado, né, tanto é que hoje, se você pegar o nosso portfólio, a gente tem clientes de eletrônico com quase 15 anos que são clientes nossos. Sim. Boa. Então veio trazendo um resultado, e a Moraes Veleda também sempre participou desse processo com a gente, né, de inovação, de trazer pronta resposta, de entender as dificuldades das tecnologias principais, o que a gente podia agregar ao longo desses anos, né? Caber no custo, né? Sim. Porque o mais difícil é caber no custo da operação. Perfeito. Né? Senão ela fica inviável tanto para a seguradora quanto para a gerenciadora de risco. O segurado ele não vai conseguir pagar. Nem fala, né? O que eu falo hoje é assim, é você ter a inteligência do processo. É fácil você, como gerenciador de risco, a gente chama de blindar a operação. Cara, coloca baú blindado, primeira tecnologia, segunda tecnologia, bloqueador independente. Trava isca, baú independente tem agora também? escolta por helicóptero, etc. Caraca, sinistro zero. A que custo? Então, assim, o segredo hoje, dentro do teu portfólio, é entender o perfil do meu cliente, qual que é o risco que ele tem e qual que é o remédio que eu consigo dar para ele, que não vai ser um remédio maior que a doença. Então, acho que esse é o desafio hoje, quando a gente fala com seguradoras, né, fala com os parceiros aí de consultoria, etc., é entender a necessidade do cliente
e não acelerar demais. Isso. Fica fácil o meu processo, Botar tudo lá, né? coloca tudo. Porque, cara, é um menu. Pega aquele menu e coloca todas as ferramentas, sinistro zero. É. Só que o cara vai falar, cara, eu tô gastando mais em GR do que o valor do produto, né? Sim, Então, daí- assim, a conta não fecha. Vai. A conta não fecha ou não fazer seguro. Exatamente. É isso aí. Boa, boa. Então bora, vamos destrinchar mais isso aí, cara. Tema Bora. interessante aí. Vamos aos nossos patrocinadores. Antes Quem da gente são? começar. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. BRK oferece soluções tecnológicas para a mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK. Valeu, Cote. Valeu, Cris. Obrigado aí pelo Que convite, né? atividade é essa, cara? Os caras tudo falando, ó, o Cote aí, o Cote aí. Cara, é que se você ligar na empresa e perguntar Cristiano, já aconteceu isso, cara, o pessoal não conhece. Então, Entendi. é cote, não tem jeito. Boa. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada. É missão cumprida? É Valeu, cumprida. Veleda. Tropa Boa. de elite, né, cara? E um detalhe Salada, que é emissão bem interessante, né, cara? Tanto a BRK quanto a Moraes Veleda, a gente já tá fora do Brasil, né? A Moraes Verdade. Veleda já tá nos Estados Unidos, né, cara? Sim. Bem consolidada, né? Com um processo lá de análise de risco, pronta resposta, etc. Até Clebinho tá lá, manda um abraço pra ele lá. Clebinho é gente boa demais. Acabei de indicar agora pro Tadeu, pô, que tá com a Isso. gente na Log Risk, né? A gente tá desde 2018 com a Log Risk no México. E aí o Tadeu falou assim, Cote, preciso de uma pronta resposta nos Estados Unidos. Falei, cara, É o Kleber. Clebinho, liga pro cara que você vai conseguir. Tudo bem que ele mora em Los Angeles, né, cara? Não, Mas É. ele tá com a vida bem Tá na tranquila, paz. né? Tá na paz, mas Mas é um lá, parceiro nosso lá. lá a gente fez um trabalho de 3 anos para poder se qualificar dentro das empresas que eles consideram de pronta resposta, né? Que tem um outro nome. E lá você tem que se registrar por condados, né? Sim. E a gente participou ano passado da Feira de Dallas, ligado a sistemas de pronta resposta, e a gente vai participar desse ano. A nossa vantagem, cara, é que tem muito brasileiro polícia, sabe? Sim. E assim, quando a gente consegue conversar com eles, o que a gente quer fazer com isca, né, com um equipamento de container que possa ir atrás, o americano ele não entende o que a gente está falando, mas o brasileiro entende. Brasileiro policial lá? É, isso que eu vou Lá. falar lá. Caraca. Temos Sabia muito não. brasileiro policial. Cara, se eu pudesse, quem sou eu para dar alguma dica pro mestre Veledinha? Vai com a gente pro México. Falta só México eu vou te falar que é falta só me complicado. Falando em México, Japinha. Falando em México, a Log Risk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, Log Risk. E Legal. é interessante até comentar, cara, a gente está na Guatemala também agora. É mesmo? Exatamente, a gente ampliou a operação principalmente com a Ambev. E o que é legal, né, cara? É um desafio muito grande o México, porque ele tem uma... A gente, quando pensar nas abordagens que aconteciam no Brasil, né, no passado, era em movimento. Hoje, 90% das abordagens no Brasil é quando o veículo está parado. Isso. Então, isso é uma grande dificuldade do assunto que a gente vai tratar hoje aqui, que é a pronta resposta. No México, 90% é em movimento. Caramba, é Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos, cara. É assim, impunidade, eles têm a certeza que vão conseguir fazer a abordagem, cortar o rastreador, etc. Então, assim... Aqui essa
essa dinâmica talvez prevaleça mais no Rio, né, Cote? Ainda aquele que você pega Porque indo, assim, cara, levando e tal. eu falo... eu vou até brincar aqui, assim, que assim, minha esposa é carioca, então eu posso falar mal do Rio de Janeiro, mas a gente tem 2 Brasis, né, cara? Uhum. Tem o Rio de Janeiro e o Brasil. É. Quando você fala de recuperação de carga, e acho que o Veledinha pode falar aqui, Sim. e a gente tem um antenista, etc., a gente recupera carga em qualquer lugar do Brasil. No Rio de Janeiro é um caso à parte. Exceto. É um caso à parte. Cara, então assim, a gente tem uma certa dificuldade. Aham. No México não é muito diferente, tá? A gente tá apostando muito agora nos bloqueadores independentes. No México? Levou No pra lá? México, Quem que vocês levaram sim, pra lá? T4S. Ah. Então assim, é um parceiro nosso, é um parceiro Sascar, né? Fala pra ele ser um parceiro Insurecast também. Não tem tecnologia aqui ainda, pô. Cara, não. mas assim, pode ficar tranquilo, porque assim, é uma necessidade. Como 90% é em deslocamento, Aham. quando a gente fez algumas experiências com a recuperação de carga via isca, o que acontece? Você identifica o local, né, a pronta resposta diferente do Brasil, lá no México, da LogRisk é própria. Aham. Então nós somos lá os antenistas, o é tudo Tadeu próprio explicou nosso. aqui. Então a gente faz a recuperação, só que quando você chega no local, você não pode entrar. Botar o pé. Você tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que despachar com o juiz para pedir uma autorização. Então as quadrilhas sabem disso. Então o que é o segredo lá? É na abordagem bloquear o veículo. Boa. É isso. Então assim, nem depender da isca. Não Na abordagem chegar lá. já fazer É fazer a prevenção a mesmo. prevenção. Interessante. E finalizando aqui, deixando aqui como de costume mais uma literatura, né, Japinha? Seguros de Propriedades de Walter Polido. Ele que esteve aqui, inclusive quando estava lançando esse livro. Fica aí mais uma dica, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarate e adquira o seu exemplar desse e outros livros que eles possuem lá. Boa, galerinha. E só complementando os recados aqui, puta, hoje vai ser bem legal. Galera, muito obrigado aí por terem estado se inscrevendo no nosso canal, o Insurecast ali no YouTube, deixando aquele like. Mas continue compartilhando esse vídeo, clicando no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo, como esse aqui que também vai pro ar. Obrigado, continua deixando aquele like maroto. E quem quiser ajudar, Rafa, como é que faz? Patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela fortalecida, tem os botãozinhos do Valeu Demais e Superchat. Isso aí, Quase que eu galera. esqueci o Superchat hoje. Não, boa. Continue apoiando o canal aí pra gente trazer pessoas como o Veleda aí, o Cris aí, o Cote aí. Cara, eu Pra fazer vou o ser debate. sincero, o podcast mais visto no mercado, né, cara? Então, e esse ambiente que vocês criaram aqui, de ser descontraído, a gente poder falar, desculpa, né, algumas É verdade, besteiras, é né, verdade. cara? E descontrair, eu acho super legal. Porque às vezes você vai gravar um podcast, não criticando, mas é muito formal, né, cara? Então a gente poder falar de vida pessoal, de mercado. Cara, a gente se conhece aqui há mais de 20 anos. Então isso eu acho que traz, pra quem tá assistindo, um clima mais... Cara, eles vão falar de coisa séria. A gente tem que falar de coisa mas, séria aqui. mas falando Mas, nisso... cara, esse ambiente é muito legal, Nosso cara. dia a dia olha que já legal, é será que vai pegar... pesado, né, velho? Você escutou Exatamente. Não, esse não áudio vi. do Severin? Não. Ó, eu vou... Será que vai passar aqui, cara? Vai, Foi bem vai, legal, Vai, cara. coloca no microfone aí, pô. Ó, peraí. Ih, cara, tá no mundo. Tudo bem? E aí, como tá a vida? Como estão as coisas? Cara, pena não deu certo o nosso almoço semana passada. Vamos tentar remarcar. Ah, aí não me com chamou, né, gostinho. Severin? Seria legal. Deixa eu te falar uma coisa sobre que vocês vão entrevistar o Andoni também. Curioso aí como vai ser isso. É a próxima Mas depois de legal. vocês. E tava louco pra te falar, eu tava em Miami, cara, numa conference de, de Project Finance, né? Essas paradas que eu faço aí de consultoria e também tinha um pessoal da Allianz de Nova York que trabalha com Credit Risk. Parece que trabalham ou conhecem essa menina também da Allianz que vocês fizeram, ou era da Chubb, eu não sei, que vocês fizeram uma entrevista. Enfim, veio um cara aí, um americano, e me olhou e falou: você não é aquele cara aqui do Insurecast, do Renewable Energy? Caraca. Começou a falar comigo e não sei o que. E falei: caraca, meu, até nos Estados Unidos os caras estão assistindo esse A gente vai ter que Insurecast, aumentar o valor do patrocínio agora, viu? Ó, cara, Mas queria eu dar esse confesso que eu feedback só aí vou pra pagar vocês. pelo Brasil, cara. Ó, por isso que eu Olha falei, aí, ó, vocês eu acho- ligam. Vocês ligam. O nome aí de pra vocês estão sendo NSTEC, decolados aí, ó. Liga pro Todo mundo, Ferreira E e fala: negocia, Ferreira, né? cara, ou liga pro Tadeu e fala: cara, vocês vão ter que pagar pelo México aí. Boa, obrigado, Mas tá legal. Severin, pelo Obrigado, feedback boa. aí, cara. Foi sensacional. Acho que E me ideia chama pro almoço que eu sou gordo. Cara, excelente, né, cara? Porque assim, vocês trocam de tudo quanto é assunto, né, cara? E assim, é bem diversificado. O nosso mercado é muito mais canalizado, né? O que a gente faz aqui.
Mas eu acho que talvez um subtitles ali, tentar fazer uma tradução para colocar pra isso fora. é uma coisa que a gente tá Estamos analisando, pensando, fazer. É que a Dani Eu quero ver traduzir as besteiras que eu caro. e o Veledinha vamos falar aqui hoje, mas tudo bem, o resto Pula. vocês pulam. Até, pessoal, só dando um brief aqui, hoje a ideia é estrear aquilo que a gente havia prometido no episódio que o Paulo apresentou, falando sobre o SureQuest, quais seriam os planos para 2022. Um dos planos era gerar 23. Um dos planos era, de fato, gerar debate, gerar discussões, trazer pessoas de experiências diferentes para trazer seus pontos de vista sobre determinados temas. Por isso eu agradeço. Hoje a ideia é debater aqui o tema pronta resposta / escolta, explicar as diferenças e como devem ser usadas. Por isso trouxemos aqui o Cristiano, representando o mundo de gerenciadores de riscos, e o Veleda representando o mundo de pronta resposta, escolta e também consultoria. E deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, hein? Deixa o feedback aí. É isso aí. Vamos bora. Não falando mal de mim, o resto pode deixar comentário aí. Só pra todo mundo te conhecer, se apresenta, Cris. O Veledinha esteve aqui, depois você fala também, Veledinha, mas se apresenta aí. Só pra entender, câmera 1, 2. Fala pra gente. Então, estamos em casa, cara. Meu nome é Cristiano Tanganelli, eu sou sócio fundador da BRK. Eu fui diretor da GV, que foi uma das maiores empresas do mercado. Hoje, sócio-diretor da BRK, que também, né, a gente considera aqui uma das 3 maiores do mercado, se você considerar a quantidade de funcionários. Mas quando você fala de embarcadores, né, grandes contas e grandes transportadores, né, a gente é líder nesse segmento. 2 anos atrás, eu assinei com a Nestec, né, para fazer parte da maior plataforma logística da América Latina. Mudou um pouquinho a minha vida, né, cara? Porque assim, eu durante 16 anos eu não tive chefe. Agora eu virei funcionário da empresa que eu fundei e sócio aí da Nestec, mas é um projeto muito legal, muito interessante. Quando você pensa na cadeia logística, né, a gente faz parte do processo, né, prevenção ao roubo de cargas, prevenção de acidentes, sistemas logísticos, torres logísticas. Mas quando você entende a ideia que o Vasco teve, né, de montar a maior plataforma logística da América Latina e trazer soluções para todo esse mercado, desde a contratação do motorista, meios de pagamento, conta digital, os TMS, né, cara, o WMS, as gerenciadoras de risco, comprovação de entrega, a marketplace, até uma revista a gente comprou aí, que é a Mundo Logística, né, que divulga muito os conteúdos. Tem o podcast lá do grupo, também, né, o podcast, etc. O pessoal precisa melhorar nas piadinhas e tal, tem que melhorar um pouquinho aqui, porque assim, o Surecast aqui tá avançado, né? A gente precisa melhorar. Isso é uma autocrítica. Mas, cara, para mim foi um desafio muito grande, né? Não que eu tava numa zona de conforto, mas assim, BRK e vocês são parceiros, né? Nossos aí há tantos anos, a gente tava meio que numa zona de conforto, uma das maiores do mercado, né? A empresa crescendo, um bom resultado. No México. Né, cara, a operação no México, a gente foi em 2018, até antes da Nestec. E a Nestec trouxe um gás diferente, trouxe um ânimo diferente. Eu vou te falar como sócio, né? Que não que eu estava numa zona de conforto, mas hoje, cara, a gente vibra com esse projeto, né? E o Vasco é um cara que trabalha das 5 às... Acho que é 24 horas, ele deve dormir umas 5, 6 horas por dia. E, cara, eu não tô diferente, acordo todo dia às 5 horas da manhã. 23 horas estou lá dormindo e, cara, correria e visitas e reuniões e crescimento. Então, isso trouxe, eu falo por todos os sócios, né? Dentro da BRK, nós somos em 3 sócios fundadores. Dentro da Nestec, já perdi a conta, mas são 26 empresas e 40 sócios. Nossa. E todo mundo na mesma pegada, na mesma batida, uma sinergia absurda, tentando trazer soluções que agregam valor para os nossos clientes. Isso é muito legal, né? Boa. Eu tinha uma limitação X, hoje quando eu vou num cliente hoje, ele fala, cara, eu preciso de contratação de motorista, preciso de meio de pagamento, preciso de uma conta digital que eu possa passar um Pix pro motorista, eu preciso de um marketplace para oferecer ferramentas, eu preciso de um TMS, eu preciso de um roteirizador. Então isso é uma coisa que trouxe um resultado, opções ali, né? Cara, muitas opções e a gente tem visto isso na prática. Eu prestava serviço para um cliente, hoje quando eu vou num cliente hoje tem 5, 6 empresas do grupo prestando serviço. Então, o que era uma teoria, hoje virou uma realidade. Isso é muito legal. Mas tá comercial pra cara. Esse cara me orgulha. Eu não posso falar após as 22, né? Mas vai ficar por aqui. Mas O Velinha, falar de ti também. O que eu acho que deles, da Nestec... É um mundo, né, meu?
Mundo de possibilidades. né? Recentemente eu fui convidado para ir lá falar com vocês lá no Pentec. Eu e você, né, cara? Eu e você, né? Ah, eu vi isso E daí. era a ideia, assim, de falar, assim, para eles que estavam lá, do novo, o que vem de novo pela frente e tal. E não tinha nada ensaiado, né, cara? Então, assim, na hora, o que eu pensei, cara? Pô, o novo é vocês. Vocês que estão aqui é o novo, né? Eu estou aqui na Pentec, mas o Cristiano está sentado aí no meio de vocês. Quer dizer, nunca imaginei na minha vida ver o Cristiano sentado no meio do Pentec. Vestiu laranjinha? Não, ele Cara, tava- ainda não, né? Mas é engraçado Ô, que até 2 anos atrás eu falava mal, agora eu tenho que falar bem, né? Mas assim, tipo... A chave muda, faz parte. Mas estava ali sentado, não estava de pé, separado no lugar, agregado. Estava ali no time, né? E eu acho que a responsabilidade dele, de todo mundo que está ali, é de fazer o novo, de fazer esse nosso mercado mexer, né? Uhum. Nosso mercado estava parado. É isso aí. Não lança nada, todo mundo copia do outro e tal. De uma hora para outra, você tem todo esse efeito de várias empresas que unificam, cada uma nas suas áreas. É o desafio. E você sabe, ô Veleda, que esse tipo de movimentação, isso é uma opinião minha, tá? Esse tipo de movimentação tá precisando acontecer no mundo das tecnologias. Por quê? Também, Você tem um bloqueador, um rastreador lá que tem um bloqueio no dispositivo. é o que eu E falei eu para tenho que eles. botar outro bloqueador. Aí você tem a trava de baú e eu tenho que botar outra trava de Eu baú. disse isso no dia do evento, Tem que botar uma isca, tem que colocar... Cara, sabe? Eu disse isso no evento. Porque se as tecnologias, elas têm que se mexerem. Porque uma empresa que vem e vai, ela não só veio, ela vai, né? Ela vai achar soluções, tá? Esse brinquedinho aqui tem muita tecnologia hoje, todo mundo tem. Então, eu acredito assim, nos últimos anos, o que aconteceu de diferente do nosso mercado foi essa junção, né? Que criou a NSTech, mas muito rápido eles conglomeraram várias empresas, É. sabe? Várias empresas, tá? Então eu participei lá do evento e eu não tinha nada combinado, enfim, também estava no meio de amigos lá, e eu falei, cara, feliz do funcionário que está aqui sentado, meu amigão, porque você tem o universo para conquistar, tá? Porque você não tem só mais um item para vender, você tem N itens para vender, né? na verdade, é entender a cadeia logística como um todo, né? E o que eu tenho de problema? Hoje eu cuido de parte do problema. Né? Quando a gente fala de parte do problema é roubo de cargas, acidentes, né? A gente vê as apólices aí, 60-40, né? 60 acidentes, 40 é roubo. As questões logísticas, né? As torres logísticas, etc. Mas isso é uma parte dentro da cadeia logística. Uhum. O universo é muito maior. É. E hoje eu consigo ir num cliente hoje e ele fala, cara, eu tô com um problema de roteirização, tô com um problema de TMS, tô com um problema de TMS para embarcador, eu tô com um problema de marketplace, eu preciso contratar motorista, eu preciso ter meio de pagamento, eu preciso confirmar a entrega de uma forma legal. Então a gente tem hoje uma solução muito mais completa, né? Isso E até... agrega muito valor na Nossa, operação dos clientes, né? E vai fazer outras empresas virem atrás. Mexer, é isso se aí. mexerem. Vai movimentar. E essa que é o legal do... Esse que é o legal do mercado, Isso aí. né? Do mercado, do nosso mercado, É. tá? E então eu acho, e assim, eu sinto, cada vez que eu falo com um deles aí que eu tenho mais conhecimento, eles estão motivados. O problema é Sabe? assim... Nunca deixaram de estar motivados, tá? É. Mas eu sei que o novo motiva, né? É isso aí. E às vezes, quando faz reunião com a gente senta ali e pensa assim, é o novo. É. Precisamos chegar a uma maneira de abordar o cliente e ver como é que ele vai se comportar, mas ele topar fazer porque ele vai ter esse ganho, né? E
E aí vai entrar também essa parte de serviços de pronta resposta, né? Que é o tema da nossa reunião aqui. Claro que a pronta resposta, eu entendo que a pronta resposta é uma coisa muito antiga, né? Vem lá do tempo do cadastro consulta, rastreador, escolta armada, que obrigava em todas as apólices, né? Não deixa de ser um pronta resposta a hora que se fosse abordado. Ter a reação ali, né? Você gostaria que o vigilante reagisse caso ele não fosse rendido, né? Eu acredito que ao longo do tempo, esse pronta-resposta da escolta, ele vem diminuindo essa abordagem, provavelmente em função do calibre das armas que chegam, os veículos de pronta-resposta de escolta, a maioria 1.0, o cara chega numa caminhonete blindada, né? Já chega atirando, né, cara? Já chega jogando o cara para a rua da pista. Acostamento. E aí eu acho que veio o serviço das gerenciadoras de risco, junto com as seguradoras, de procurar ter novas tecnologias que pudessem também ter a pronta resposta. Né? Exatamente. A Sascar atendia veículos. O rastreador, né? principal, o secundário. O rastreador de carreta, as iscas, que antigamente eram externas, né? Era GPS com GPRS. Que era esse spy, né? Que a gente enfiava o famoso carrapato, né? O carrapato. Depois vieram as iscas com RF. Então, todas tinham pronta-resposta, né? Já vim com esse serviço de pronta-resposta. O que é a pronta-resposta em si? Seria, assim, a velocidade de que seja acionado um backup, alguma coisa fora, para chegar o mais rápido possível no evento, é isso? É isso. Se a gerenciadora de risco conseguir autorização do cliente para envio... Sempre precisa da autorização do cliente, não é que normalmente o evento... Você pode criar alguns protocolos, né? O que é o problema? Eu vou te dar números BRK, tá? A gente tem uma média de 50 mil alertas. 50 mil alertas. O que são esses alertas? Parada indevida, perda de sinal, desvio de rota... Alerta de baú, alerta de desengate, alerta de carona. Botão de pânico, painel, etc. 50 mil alertas. Estou falando, eu acho que do mês de fevereiro. Eu tive 115 acionamentos de pronta resposta. Então, de 50 mil, eu acionei 115. E eu tive um sinistro. Então, olha a complexidade. A cada 50 mil alertas, um é um sinistro. Só que, quando a gente vai discutir alguma coisa, né, com seguradora, com as regras... Eu tenho que tomar uma ação, porque eu nunca vou saber, porque é algo subjetivo. O veículo está em deslocamento. Ele perdeu um sinal. É um roubo ou não é? Ele deu uma parada indevida. O motorista esqueceu de passar a mensagem ou é um roubo? Ele abriu a porta do carona. Ele não esperou a autorização de carona. Ele abriu o baú. Estão realmente abrindo o baú? Estão desengatando o veículo? A gente sabe que na prática não é um sinistro. Mas eu tenho que tratar como se sinistro fosse. Então a gente tem um protocolo. E esse protocolo a gente chama de plano de contingência. Esse plano de contingência, a última linha é acionamento da veleda e acionamento de pronta-resposta. Mas até então a gente tenta reconectar o sinal, a gente fala com o motorista, a gente liga no posto, a gente fala com a transportadora, etc. Você tem hoje a imagem, né? Para o cara falar assim, ó. A imagem. Manda uma imagem aí, meu motorista. O vídeo do celular. O vídeo. E aí, assim, se eu tentei todos esses passos e não conseguir, eu vou acionar a pronta resposta. Agora, Cris, por outro lado também, você tem, como eu posso dizer, uma dificuldade da percepção e do envio, que é a questão que ele estava comentando de ter que... o segurado ter que te autorizar a enviar. Eu já tive casos assim, que aí estava muito claro que era um roubo, enfim, tinha lá diversas situações, os alertas agregados, mais etc e tal. E, você vai tentar ligar pro transportador para enviar, não conseguiu, tentou contato, não conseguiu. E aí? Mas aí, Rafa, a gente quando define os protocolos, tem alguns alertas conjugados que a gente fala. Vamos imaginar uma situação. Um veículo em deslocamento, com velocidade 70 km por hora, e vem um desengate. Não é um sinistro. Vem um baú.
não é um sinistro. A não ser que a gente imagine o filme 007 e o cara tá roubando um veículo a 60 km por hora. Eita, doideira. Agora, um veículo que deu uma parada, de repente vê um alerta de carona, de repente vê um alerta de painel, que é onde está o rastreador, o computador de bordo, e na sequência uma perda de sinal. Você somou uma parada indevida, com um alerta de carona, com um alerta de painel e com uma perda de sinal. Você somou essas 4 variáveis, pra gente é roubo. E Veleda, nesse sentido... Então, nesse sentido é roubo, não tem discussão, não precisa pedir autorização para ninguém. Agora, o problema são 50 mil alertas que eu falei, que são corriqueiros, perda de sinal, desengate, carona, que são mau contatos do sistema de rastreamento. E se você envia nesse exemplo, enviou, chegou lá, não era nada? Você consegue receber essa conta Não, depois? pode, cara, tudo é o que está alinhado com o cliente. Então eu tenho casos e casos. Você já Hoje- deixa isso hoje pré-estabelecido. Hoje eu consigo automatizar. O grande desafio, gente, quando a gente fala de pronta resposta, e se vocês chamarem aqui todas as seguradoras, todos os especialistas, como o Veleda, é você sair da questão do subjetivo para o objetivo. Dá para deixar isso no objetivo? Claro que dá. Eu tenho um sistema integrador hoje que é um dos mais avançados do mercado. Perdeu o sinal? E-mail. Eu já tenho isso hoje. Como Já manda protocolo. automático. Eu mando e-mail para Moraes Veleda e falo, manda pronta resposta. Latilong é a última posição. Vai embora. Vai embora. Só que você imagina se eu acionasse 50 mil pronta respostas. Então, O E não custo disso. 115. Por isso que eu falo, você tem que ter um controle de variáveis, que esse é o grande desafio hoje da NSTech, que tem as 3 maiores GRs do mercado, cara, eu perdi o sinal, mas é no Rio Grande do Sul. A terra desse homem aqui. Tem roubo lá? Não tem. Mas eu perdi o sinal em São Paulo. O motorista é a primeira viagem. É uma carga de alto valor agregado. Você soma essas variáveis e você fala, cara, aciona a cavalaria. Mas Agora, eu perdi o sinal, motorista frota, tá em Porto Alegre, carga de baixo valor agregado. Desculpa, caguei. Daqui 1 hora eu vou ver esse cara. o Fábio Vale não gosta que acione a cavalaria. Pra ele tem que ser infantaria. Infantaria. Não, eu não posso nem falar que no meu caso é material bélico. Cara, Cara, posso só pedir um... claro. Não sei, eu precisava ir no banheiro, cara. Vai lá, Vai lá. Deixa eu perguntar pro Veleda. Aproveitando o que o Cris falou, o Veleda, óbvio que você, é o que ele falou, a parte, a ponta do negócio, mas assim, a minha pergunta seria quanto tempo demora essa junção desses protocolos para se tomar a decisão? Eu não sei se você conseguir responder essa ou seria o Cris, mas a minha preocupação é, igual o Cris falou, eu preciso cruzar essa informação, X, Y, Z, para depois tomar a decisão. Mas quanto tempo será que... Bom, hoje você tem companhia de seguro que tem base própria, né? Com a base própria, onde a gerenciadora de risco está lá dentro, e tem um auditor da Moraes Veleda e da seguradora próximo, essa tomada de tempo de envio, ela é muito mais rápida porque eu não dependo de efetivamente contactar o motorista. Tá? Nós estamos ali com a tela, nós estamos com os alertas que ele falou, a gente tem o valor da carga, né? E a gente tenta fazer algum tipo de comunicação, não consegue, a gente encaminha a pronta resposta como companhia de seguro. Vamos para lá. Certo? Mas você tem um tempo assim, hoje o meu tempo máximo ali nesse é 30 Às minutos. vezes tem Medição. SLA de 10 a 20 minutos. 10 a 20 minutos. Caramba, tá rápido. Muito rápido. De 10 a 20 minutos. Dependendo do valor da carga, meu amigão, é mais rápido ainda. Tá? Porque vai depender da região. Então você tem clientes que a gente já conhece a rota, tá? Já sabe os pontos de parada deles, e a gente sempre procura estar desse tipo de cliente de 20 a 30 minutos do local. Tá? Esse é o mundo ideal, de 20 a 30 minutos do local. Porque quando você recebe um sinal de perda de sinal, tá? Eu não sei se ele seguiu caminhando. Eu tenho sinal, mas eu não quer dizer que ele parou. Ele pode ter seguido. Ou para cá, ou fez a volta e voltou. Perfeito, é isso. Né? Então, primeira coisa é chegar no local. É um posto. Isso é uma dificuldade que a gente tem. Qual o veículo que a gente está procurando?
É um caminhão branco. Branco, Mercedes, branco. Tem 500. Tem 500, né, meu? Tá? E aí você tem que, às vezes, chegar lá no posto, que às vezes você não conhece, e pedir autorização pro cara do posto para te acompanhar, porque você vai andar um caminhão lá do outro. É difícil o serviço do trampo do cara ali da ponta. Mas como que é enviado a pronta-resposta? Tipo, é um veículo, é uma aeronave, é um drone? O que... Pode ser os três, cara. Pode ser os três. Normalmente é veículo. Se nós estamos falando de acidente que fechou a pista, para a gente tentar fazer uma preservação dessa mercadoria, tem que ser moto. Moto. Porque ele vai pelo acostamento. Eu, por Carro exemplo... ele não vai chegar. Eu, por exemplo, hoje trabalho para 99 Táxi. Eles até pedem para não chamar de 99 Táxi, 99, que é uma empresa que foi comprada pela chinesa Didi. E eu tenho 50 funcionários hoje dentro da central, que a gente montou para eles, na Paulista. Então, um baita cliente nosso, não está muito ligado ao nosso segmento, ao nosso mercado, mas eles têm dois principais problemas, né? O assédio sexual do motorista com o passageiro e o principal problema, que é o roubo do passageiro com o motorista. Para levar o celular, dinheiro, etc. Tem bastante do passageiro que solicita? Tem, cara, tem. E, assim, e o que é legal? A gente tem um sistema lá de inteligência artificial que a gente controla. Imagina o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque eu moro em Osasco, tá? Mas imagina assim, 11 horas da noite, você pede um táxi 99. No meu caso, você sabe que foi lá, né? Não preciso nem falar, né? E eu moro em Osasco, então Osasco é nós. Então, assim, sai de uma região, 11 horas da noite, sexta-feira, com destino a Osasco. E aí, o Rafa é a primeira viagem do Rafa. Eu não tenho histórico nenhum desse passageiro. Ele opta por pagar em dinheiro, em cash. Então não tem nem como rastrear um cartão de crédito. Então você soma essas variáveis e isso sobe para minha central monitorar e acompanhar. É mesmo, cara? Então isso sobe na hora. Porque se eu falar, eu tenho 50 funcionários. Se eu falar que eu tivesse que monitorar 100% das viagens da 99... não dá. Teria 500 funcionários. Ser... Então o sistema ele já identifica esse controle de variáveis. É isso que a gente trabalha muito forte no gerenciamento de risco. Para trazer a mesma realidade. Quanto mais variáveis de risco eu tenho, eu vou ser mais assertivo. E eu vou ser menos subjetivo. Então, para esse caso, né, como o Veleda comentou, é a pronta resposta de moto. Eu tive que fazer um projeto com algumas empresas de segurança, porque táxi normalmente você pega nos centros urbanos. Você não pega táxi para ir de uma cidade a outra e pegar rodovia. Pronta resposta é com carro. Então isso para a gente trouxe uma assertividade maior. Né? Da mesma forma quando você tem o assédio sexual. Então você tem lá algumas variáveis. A passageira tem entre 20 e 25 anos. É sexta-feira à noite. Né? A gente sabe que tem as baladas. Está indo para uma área de risco. Esse motorista não é 5 estrelas. Ele é 3 estrelas e meia, 4 estrelas. Já tem um histórico de agressividade ou discussão com o passageiro. Soma essas variáveis, sobe para a gente monitorar. Então a gente consegue fazer um monitoramento mais ostensivo. No transporte, qual que é a dificuldade? É o que eu comentei com vocês. São 50 mil alertas para um roubo. Agora, ô Cris, e aí, Veleda? 50 mil alertas para um roubo, você acionou lá 100 e tantas pronta resposta, tá? 115, aí eu tô falando número de fevereiro, tá? Tá. E aí, beleza. Esse um roubo, você acionou. E aí, vamos multiplicar isso pelo ano. 12 roubos que você teve lá, acionamento de pronta resposta. E aí, vamos tirar a pronta resposta da isca por enquanto do jogo. Qual é a efetividade deste acionamento? Há recuperações? Não há? E se você pegar o custo de todo o acionamento que você fez versus o que recuperou, se paga, não se paga? Eu vou te falar, e o Veleda... Eu não é meu business, é o do Veleda, e não tô querendo defender aqui A ou B, mas eu acho fundamental. Porque assim, eu tô nessa área há 23 anos, e quando a gente vai fazer o acionamento de órgão de segurança pública, a gente sabe que eles não vão pro local, porque tem muito falso positivo. Todo mundo liga para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar, etc., pedindo um apoio policial. O que eles falam? Cara, quando eu confirmar o sinistro, você me liga. Isso quando não pede para parar um caminhão que tá rodando aí a 110 km na tua rodovia, assim, o cara fala, ué, você quer que eu fique na frente da rodovia? Então a gente sabe que a pronta resposta é diferente. É uma empresa privada, de segurança privada, pode ser uma escolta, uma empresa de escolta, pode ser uma empresa de pronta resposta, tem muitas no mercado, e vocês sabem disso, hoje tem hubs de empresas de pronta resposta.
Tem hubs hoje de empresas de escolta, né, que atuam como se fosse ele não é uma empresa de escolta, não é uma empresa de ponta-resposta, mas ele tem vários fornecedores ali para prestar serviço. Como se fosse um agente ali. Um agente. As empresas que fazem, por exemplo, a identificação de uma isca, às vezes é o mesmo antenista que atende 4, 5 empresas. Sim. Ele pega simplesmente a radiofrequência e vai fazer ali uma localização. Ele tem antena, né? Eu falo que hoje é uma ferramenta muito viável. Qual que é a dificuldade nossa hoje? Porque existe do lado da seguradora uma cobrança correta da gente ter essa pronta resposta muito rápido. Existe uma cobrança em cima, por exemplo, do Veleda de chegar no local o mais rápido possível e fazer a recuperação. Sim. Agora, a grande dificuldade, e isso eu vou te falar, 23 anos na área, 44 anos, saí do exército com 21, só sei fazer isso na minha vida. Quer dizer, eu era bom no McDonald's também, eu sabia fazer muito lanche lá no McDonald's, eu era ruim não. Mas assim, o que eu sei fazer na minha vida é gerenciamento de risco. Você ser assertivo nesse processo, né? Você ser o mais assertivo possível e saber, eu estou acionando a pronta resposta para algo que eu sei que é um problema. Então, é um grande desafio. O que a gente tem feito hoje na Inestec? Como nós temos as 3 maiores gerenciadoras de risco do mercado, temos uma plataforma única, a gente está cada vez mais fazendo um controle de variáveis para eu ser o mais assertivo possível. Como se fosse uma inteligência artificial. Exatamente. Então, cara, eu tenho motorista primeira viagem, defensivo agrícola. Cara, centro-oeste. É onde vai roubar. É um motorista primeira viagem. Cara, perdeu o sinal, etc. Cara, somou A mais B mais C mais D, cara, aciona a cavalaria. Cara, é uma carga de baixo risco, papel, motorista frota, no Rio Grande do Sul, perdeu o sinal. Cara, vai daqui 1 hora. Em vez de ser em 15 minutos, vai daqui 1 hora. Isso é algo que a gente está evoluindo para ser mais assertivo, tá? Eu, inclusive, ia te dizer, né, que o desafio que eu vejo, que eu disse aquele dia para vocês, é o agronegócio, né? Porque a gente vê que tem companhias que não estão mais fazendo seguro no agronegócio, não querem agronegócio. É o nosso PIB, né, cara? É o nosso PIB, é um trem pagador, mas a gente não consegue ajustar ele, assim como eu não conseguia ajustar a Samsung há 15 anos atrás, você com a Sony, né? Também era um mercado difícil. Sim. Sabe? Como nós sofremos com o eletrônico aí. Você entendeu? Mas não tem você achou como. O caminho, né? Mas acho que ali você tem 2 pontos, o né, mercado ele vai se organizando de um jeito que você vai pegar empresários que vão ver que isso é um bom negócio, que não custa nada ter uma gerenciadora de risco, não custa nada ter um rastreador, não custa nada ele ter um cadastro consulta de um cara básico do que ficar contratando pelo WhatsApp, né? Que é uma barreira de entrada, né? Extremamente importante. A gente costuma dizer que quando o bandido tá na bolé do caminhão, não tem GR que funcione, né? Então... Não tem. E assim, quando você chegava na parte do eletrônico, que o cara sumia, né? Dava ligava a chave geral lá, essa tinha a última posição, né? E que o cara tava lá na casa da luz vermelha, ou tava na casa de não sei o que você tá falando. Não sei do que se trata. O que você fazia? Você mandava a pronta resposta para aquele local? Você sabe que eu comecei com reconhecimento de rota, né? Logo que eu saí no Exército, eu entrei na NGV, que é uma empresa que nem existe mais. E os primeiros trabalhos que eu fazia era reconhecimento de rota. Aí, ó. Fui para Campo Grande, Cuiabá, e eu parei na casa da luz vermelha. Então... e você... Edita aí, edita essa parada aí. Você vou deixar aí, Cris. Mas eu, no máximo, eu tomei uma cerveja só para pegar informação. Mas você você marca o Latilong, né? Que a gente tem a Latilong. Então, sempre que o cara passava lá, você vai marcar o pronto da resposta. O que acontece depois, que eu acho que eu também vejo hoje uma evolução do pronto da resposta, é quando o embarcador, ele já entendeu que o pronto da resposta pode ter N vertentes que não vão a lugar nenhum, né? Que é despesa para ele, mas assim, ó, ele cria um SLA, vamos mandar. Chegou lá, não era nada,
vou descontar do transportador. Além disso, o Veleda, o que eu acho, cara? Você começa a criar regras para que todos tenham que seguir. Porque às vezes é a indisciplina do motorista. Era isso que eu ia chegar. Quase Então, sempre, isso, né? quase sempre. Então, assim, quando você coloca a responsabilidade no transportador, porque às vezes o cara parou num posto, não passou a macro de parada, perdeu o sinal, é um posto grande, você liga, tem um protocolo a ser seguido. O que o operador faz? Tenta contato no celular do motorista, não consegue. Tenta restabelecer o sinal, não consegue. Liga no posto, o cara fala, esse caminhão não tá aqui. Cara, você somou essas 3 variáveis e fala, tá, levaram. E aí você aciona a pronta resposta. Veledinha chega com a equipe lá, tá o motorista bonitão parado lá. De boa. De boa. Usando o Wi-Fi do posto ainda. Usando o Wi-Fi do posto. O que acontece? Gera um custo, gera um estresse, gera um deslocamento, etc. Então o transportador começa a se conscientizar e cobrar o motorista. Motorista, você só vai parar quando você passar a macro de parada. Você vê lá como leitura confirmada, significa que a gerenciadora leu, espera o bloqueio de pernoite e aí você vai desligar a ignição. Você começa, cara... Educar a operação. Educar a operação. Então, Eu acho que pra mim esse é um dos grandes... Você falou de 115, uma foi roubo. Então tivemos 114 acionamentos de pronta resposta que provavelmente só serviu pra isso. Chegar lá Exatamente. e educar a operação. Mas sabe o que acontece? Quando você chega no local, a próprio rádio peão... Óbvio, descontando ali também aquelas questões de falha do equipamento. Mas e- rádio peão funciona bem. A rádio peão funciona bem. O que a gente tem feito hoje, não sei nem se eu poderia falar, né? Mas assim, escoltas veladas fakes. O que acontece? O motorista segue uma viagem inteira e a gente aciona a pronta resposta para um ponto específico. O cara da pronta resposta, ele recebe um relatório de rastreamento da viagem inteira. E ele fala, motorista, você percebeu que eu estou te seguindo desde São Paulo? Nós estamos em Brasília, são 1.000 quilômetros. Você parou em tal ponto. Cara, não percebi. Na verdade, ele não seguiu os caras os 1.000 quilômetros. Ele abordou o cara em Brasília. Que a gente chama de ponto de parada segura. Ponto de parada seguro. Mas o motorista fala, pô, então realmente, eu parei nesse ponto. Você estava me seguindo mesmo, eu não percebi. Então você mostra para o motorista, né, o efeito placebo. Fala, cara, pô, essa empresa realmente está colocando... É o que a gente faz hoje, por exemplo, com isca, né? Uhum. A gente hoje cria, dependendo do embarcador, a gente vai criar vários modelos de iscas e apresenta para os motoristas. Eu lembro até hoje, o primeiro sinistro que eu tive na Unilever, a gente tinha feito um processo, né, a gente chama de bola preta, fizemos um processo com Rexona, e aí uns 3 Rexonas com uma isca dentro do Rexona. E falamos, motorista, todos os Rexonas agora vão sair com, cada carga vai sair com 2, 3 desses. Primeiro sinistro que a gente teve, a gente recuperou, e aí, tem as fotos aí, depois eu posso compartilhar, todos os Rexonas com a tampinha aberta. Ou seja, alguém vazou a informação. Os caras foram olhar. E os caras foram olhar. É Diageo, que é o Red Label, Black Label. Né? Hoje a gente coloca dentro da caixa, junto com a garrafa e a caixa. O cara não tem tempo de abrir 600. Num caminhão hoje vai 600 garrafas. Ele não vai ter tempo de abrir. É o tempo do Veleda chegar. Eu tenho que fazer a chegar. recuperação. Então, essa contra-informação que a gente chama também traz resultado, né? Mas Espero que os motoristas e as quadrilhas não estejam vendo o Insurecast, né, cara? Mas vocês acham que... Não, vou apanhar. Vocês acham que a solução para que a ponta resposta seja mais efetiva, então seria a isca em todos os embarques? Não, eu acho que é controle de variáveis. É isso. Inteligência artificial. Porque, cara, você hoje utiliza inteligência artificial em tudo quanto é área. Tá Na área foda da isso. saúde, na área de logística, na área econômica, para você fazer investimento em ações, etc. O que é o grande investimento hoje da Inestec é trabalhar com esse controle de variáveis. É eu ser mais assertivo. Eu preciso saber que esse motorista, cara, que o Rafa é a primeira viagem dele. Cara, eu não tenho histórico nenhum do Rafa. Ele tá com uma carga de alto valor agregado. Cara, é defensivo agrícola. Ele vai passar numa área de risco. Cara, ele vai sair à tarde, vai passar a noite, o pernoite dele. Quando eu vou somando essas pontuações, eu falo, cara, foca nesse cara. Isso, Aí vai isso o Veleda. quando o Rafa é o dono do cavalo, Sim. aí ele é o dono da carreta. Aí você tem, cara, aí vai lá no é cadastro. pior ainda, né, meu irmão? Mas você imagina, aí outro exemplo, é o Veleda, frota, 10 anos de operação, nunca teve um sinistro, carga de baixo valor agregado, tá saindo de Curitiba para Porto Alegre.
Cara, você fala, esse aí, esquece esse cara. Esse cara não é nada. Esse cara não, esse cara aqui eu vou ficar em cima dele. Só porque eu sou do Tá Bom? Então, eu sou de Osasco, tá aí. Estatisticamente, vocês já conseguem pela que roupa, o Veleda, perfil... o Veleda é de Porto Alegre, né, cara? Torce pro Inter, então assim, eu sou Corinthians e moro em Osasco, aí não dá. Mas pergunta, até porque eu não sou da área de GR e tal, assim, desculpem aí. Mas sabe bastante. Eu tô aprendendo aqui no Culturecast. Você tá sendo humilde, cara. Existe... por que dá para se fazer para todos esses motoristas de primeira viagem? São muitos contratados, todo dia surge um novo. Cara, depende muito da operação, porque hoje as próprias seguradoras fazem algumas exigências que a gente tem que seguir. Então, por exemplo, tipos de operação, quando você fala de eletrônico, medicamento, bens de consumo, alimentício, tem algumas coisas que assim, ou é frota ou agregado. Sim, exatamente. Aí você fala, cara, siderurgia, algumas coisas, agronegócio, não defensivo agrícola, mas grãos, etc. Aí pode o autônomo, primeira viagem, você tem uma certa dificuldade. Aí qual o trabalho? Por exemplo, é a barreira de entrada. Como eu comentei aqui hoje, é o seguinte, quando o bandido está dentro da boleia, não tem gerenciamento de risco que resolva. Boa. Então existem alguns tipos de cadastro, alguns tipos de análise de perfil para você fazer desse condutor, que já é uma barreira de entrada na operação. Agora, quando você fala de outros tipos de operação, já existe um filtro pela própria parte da seguradora. Você vai falar de eletrônico, eu trabalho para a Dell, por exemplo. A Dell hoje é só frota agregada e olhe lá se puder agregado. Caminhão com baú blindado, rastreador principal, secundário, isca. Trava randômica, assim... É que o Veleda falou um ponto que eu achei interessante também, que foi a questão, nós sofremos, vocês sofreram muito com eletrônico, foi passando. A agro é um problema hoje, realmente. É um problema. Mas é aquilo, é o que movimenta o país, que traz o PIB, é embarque pra caramba. Vocês veem uma luz no final do túnel pra isso? Porque, cara, é massa. Sim, aquela formigaiada, assim, de embarques. Né? Eu não sei o Cristiano, mas as grandes empresas do agro, elas vão passar da companhia A, B, C, D e E, vão voltar nesse ciclo. Quando elas fecharem esse ciclo, elas vão ter que começar a obedecer a regra. Ô Veledinho, posso te falar uma coisa? Eu fui numa transportadora esses dias, gigante. Depois eu te falo quem é. Eles estão entrando no agro. E eles vão entrar no padrão de GR que a gente está acostumado. Aquilo que você falou da Nstec que vai puxar, a minha esperança é que esse cara entre arrebentando no bom sentido, né? E puxe as outras transportadoras para... Porque eu acho que, na minha opinião, podem falar se vocês discordarem. O grande calcanhar daqueles hoje, do agro, é a falta de estrutura de gerenciamento de risco. Ninguém quer investir. A gente... É barato, né? O valor do embarque. Já não tá mais tão barato. Cara, você tem cargas. Eu vou te falar de Baia, porque hoje de manhã, antes de vir pra cá, eu tava na Baia. Né? E aí eu vou te falar o número. Você tem cargas de 10, 15, 20 milhões. A movimentação da Baia 2022 foi 34,9 bilhões. E não chegou a 1 milhão de roubo. A sinistralidade, você nem se pode falar isso daí, o Joy e o Macedo vão matar, mas assim, foi 0,003. 0,003. Cara, ele fez um benchmark de mercado, mas ninguém chega perto do que ele fez. Ele tem uma central de inteligência, ele tem uma central exclusiva com a gente, etc. Então, assim, o gerenciamento de risco, ele resolve. Eu só acho assim, quando a gente fala de agro que tem esse problemática, é mais a soja... Essa galera que é o grão. É o que eu faço também na Baia, tá? Eu faço o outbound, faço o inbound, então eu faço o Seeds e crop. Eu faço os dois. Que aí o valor deve estar ali nos 200, 300 mil. Cara, mas hoje eu faço Singenta, por exemplo, a parte do crop, que é o defensivo agrícola, tá com uma outra gerenciadora, o Seeds tá comigo. Você tem caminhão de 500, 600 mil, milho. Tem. Transgênico. Então, você tem que prover segurança do mesmo jeito. Vamos ver o que o nosso público tá achando do papo de boa. pronta resposta? Hoje a gente fez uma enquete lá, até agradecendo mais uma vez o pessoal do Fórum de GR, que teve aqui conosco um episódio muito bacana falando lá do pessoal. Eles ajudaram a gente a divulgar a pesquisa aí. Tava com ele semana passada. E, aliás, o Cris me deu uma multa uma vez no stand da Nstec. Chegou assim, por que você não chama os caras do Fórum de GR? Mas a gente chamou. Já tinha gravado. Boa. Tá vendo? Eu tava... E aí, Tô muito lento. O que a gente
passou pros caras aqui? Ah, pô, vocês acreditam no serviço de pronta resposta? Essa era uma curiosidade que eu tinha. De saber se a galera hoje gosta ou não. E me surpreendeu, eu te diria até o percentual. A grande maioria aí, 92% falando que acredita, eu acho que isso é bacana. Eu acho que o Veleda tá com o negócio dele garantido para os próximos anos, né? Aí Sabe um sócio aí, eu tô junto, Veleda. Olha só. Aí tem aí alguns comentários, né? O André Mar tá passando pra gente, a pronta resposta é extremamente eficaz. Como é que funciona isso? A gente faz a rota do cliente e a gente recebe os últimos anos onde ele teve fatos consumados e não consumados. Uhum. Porque às vezes o não consumado é porque a antiga empresa chegou, né? Sabe? Então o ideal é você fazer a rota, procurar pontos de apoio da polícia, de mecânico, Militar, rodoviária, federal. seja o que for, né? E tá próximo, o mais próximo possível do local. Que eu estava falando para ele, às vezes você recebe uma lat long parada, mas e o caminhão perdeu o sinal, a gente não sabe se ele seguiu, Exatamente. né? Então a gente olha assim, tenta procurar no posto, mas imediatamente a gente fala, qual que era o destino da carga? Onde tá? Para lá. Uhum. Então pega um cara mais para lá, 60, 70 quilômetros, faz ele vir no sentido contrário. A ideia é fazer um cerco, né? Quando você tem a posição Exatamente. da última posição dele, é fazer para frente, para trás e para os dois lados, né? Fazer um cerco ali e tentar identificar e localizar, né? E eu valorizo muito esse pessoal de rua, né, que faz esse tipo de trabalho, porque assim, é de noite, né, pessoal? É de noite. Uhum. Às vezes é um caminhão, se tu vai olhar na rodovia, você não enxerga a placa, né? É. Sim. A placa já tá suja. Você aciona né? pelo modelo também. Pelo às vezes modelo. faz os Tem alguma bordados. pintura específica. Exatamente. Algumas características. A gente, importante para passar as características, né? Tem lá algum Isso é uma coisa adesivo. legal, Cris. Você coloca hoje no teu sistema de SM, seja lá o que for, algum campo pro cara colocar alguma característica específica? Sim, na verdade hoje está no campo do cadastro do veículo. Tá. Então cores especiais, marcações, adesivos, numeração, etc. que às vezes põe o Você pessoal pelo coloca, teto. exatamente, isso ajuda na pronta resposta. Já né? ajuda muito, ajuda muito. Boa. Até ele comenta ali, né, de rede terceirizada ou própria, né? Operações dedicadas. Uma reclamação que eu tinha muito na questão de pronta resposta é, você liga pro pronta resposta quando você vê quem chegou lá foi o Uber mais próximo. Ou então, o cara, o Cris liga, mas o cara já tá atendendo o André. E aí o vigilante lá na ponta, né? Não sei se é assim, a gente, né, que chama. Como é que é isso? Isso acontece É que mesmo? assim, cara, quando você fala de regulação de sinistro, normalmente é o cara que faz a regulação, ele tem uma prancheta para reguladora A, B, C ou D. Quando você fala do antenista, apesar de que algumas falam, cara, eu tenho a minha estrutura própria, etc., a maioria usa os mesmos antenistas. Claro. Exato. Né? A pronta resposta não é diferente. Né? Hoje, por exemplo, eu trabalho com umas 4 principais do mercado. Né? A gente tem aí um hall de quase 3 mil agentes, mas eu tenho certeza que eles compartilham esses agentes na hora de um acionamento. Uhum. Porque eu preciso de uma SLA. Sim. É uma capital, 30 minutos. Cara, próximo de uma capital, 100 quilômetros, cara, 1 hora. Demais regiões, 3 horas. Eu preciso chegar. Não dá para eu ter uma pronta resposta que vai me chegar 5 horas depois. Sim. Como é que eu vou explicar isso para uma seguradora, etc? Então a gente usa várias empresas e eles têm esse canal com esses fornecedores e quem tiver, esses agentes que estão lá na ponta, quem está mais próximo é que eu vou acionar. E normalmente deve fazer aquela cotação por grupo de WhatsApp. Exatamente. O cara fala, eu tô a 30, eu tô a 25, eu tô a 10, né? Esse de 10 você manda, mas às vezes você fica de olho. Será que é 10 mesmo ou ele só pra pegar o trampo, né? E acontecia isso muito, cara. Eu sempre tive muito problema com isso, com escolta, tá? Pronta resposta a gente já foi mais calejado, mas escolta tem muito isso. O cara quer pegar a missão, o jargão, ele fala, cara, eu atendo. E ele não tem nem a viatura à disposição. Ele tá contando com uma outra viagem que vai finalizar para ele deslocar o agente para aquela missão. Então hoje na pronta resposta a gente cobra muito isso.
Cara, você vai chegar em 10 minutos? Cara, a missão é tua. Uhum. Se não chegar, na próxima eu nem assono ele mais. Exatamente. É uma Ô, cobrança Ju, muito grande. sobe pra gente ver os comentários aí que tem, por favor. Lá abaixo. Sobe. Sobe ali, né? Ah. O serviço de pronta resposta é essencial no processo de gerenciamento de riscos e mitigação de perdas, porém ainda existe uma lacuna de entendimento entre pronta resposta. Isso é legal a gente comentar. Se vocês puderem até explanar a diferença e tal. E uma coisa, até aproveitando esse comentário do Danilo Barbosa, até agradeço, Danilo, o comentário. Escolta, serve só para roubo? Cara, a princípio, assim, a gente usa às vezes escolta para operações especiais, tá? Primeiro assim, escolta é por uma necessidade de apólice. Então eu tô com 0 a 100 mil, cadastro, 100 mil a 500 mil, eu vou colocar cadastro mais rastreamento, 500 mil a 1 milhão, cadastro mais rastreamento mais isca, acima de 1 milhão, escolta. Quando a gente fala de escolta, existe uma regulação da Polícia Federal. Uhum. É uma empresa com 2 agentes, logotipada, tem rastreador, tem uso do armamento, etc. Existe uma obrigatoriedade de como eu vou ter que seguir. A pronta resposta não tem regulação. Uhum. Pode ser eu com o meu carro de passeio, cheguei no local e identifiquei. Então, são coisas completamente diferentes, né, em relação a uma ou outra. Eu posso utilizar a escolta como pronta resposta, dependendo da situação. Mas a escolta ostensiva, ela tem uma legislação específica, né, da Polícia Federal. Ela precisa ter qual é a placa do veículo, né? Por onde que ele vai ir. É diferente do pronto-resposta, que simplesmente perdi o sinal e eu tô mandando alguém para ver se ele tá no posto. Pode ser eu, pode ser você. O Veleda acionou, tô próximo da região, vou lá, identifico, tiro uma foto, etc. Então não existe uma legislação específica pronta-resposta para escolta. Existe, né, cara, e existe uma cobrança muito forte em relação a isso. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária para um agente, tem que ter a documentação do armamento, né? Às vezes o motorista está com um revólver, uma pistola, o agente de trás está com um revólver, uma pistola, mais um calibre 12, tem que ter toda uma regulação, um regulamento da Polícia Federal. Boa. E seguradora usa muito escolta armada. Você vê muito nas apólices. E Pedindo para ainda, né? acidente, o Veleda, você acha que faz sentido? Armada. A escolta. Então, aí vem, na hora do acidente, se teve acidente, Não, antes, assim, Você tem como aquelas- preservação, como GR. preservação funciona bem. Agora, não quer dizer que seja escolta armada. Se ele estivesse sendo escoltado, Uhum. eu acho que ele tem que ficar até ali para fazer a preservação. Isso, perfeito. Ok? Quando acontece alguma coisa e não tem ninguém, você manda o pronta-resposta pro local. Pra evitar Tá. saque, assim? esse tipo de Agora, coisa? nós temos, infelizmente, as autoridades, elas não se metem no saque. Uhum. É. Tá? Não se mete no saque. Você pode filmar, bater foto do cara que está saqueando, E não aconteceu para nada. anexar no boletim de ocorrência, não vai conseguir. Então isso eu acho uma grande falha, porque eu tô filmando o cara que está sacando. É um cenário meio É. bizarro no Brasil, Oh, né? sim, Esse tipo mas de coisa, eu né? tenho- Existe uma limitação, né, cara? Porque às vezes você tem uma questão social, Exato, o veículo cara. tombou numa rodovia, né, cara? Você pega aqui a Serra do 90, É. Serra do Azeite, né? Assim, você tem vários casos de acidente que É. tombou e você vai fazer o quê? O cara tá roubando um O cara alimento às vezes ali. tá, O cara tá morrendo, ferido, né? morrendo e... Ô, Cris, mas você já chegou a Eu já coordenar... consegui perder 11 milhões de Em saque. telefone e saque. Olhando ali, né? Não, mas no meio do nada, assim. Entendi, sim, Isso é sim, pior sim. que roubo, isso Olhando, não tem nem não tem o que fazer. recuperação. É isso Vai aí. ter que dar 3 celulares para cada um que mora na cidadezinha ali. Complicado. Sabe? Complicado. E tinha autoridade, não se fez nada. É. Ô, Cris, e você já chegou a coordenar a operação assim com a escolta, por exemplo? Às vezes é um valor específico, carga específica, pesado ou não, tal. E, pô, ó, vamos controlar onde o cara para, se ele tá bebendo, se ele tá em postos de Casa da Luz Vermelha, Sim. conforme você falou, e etc. Pra ver se tá controlando o descanso, pra preservar aí sim, prevenir, no caso, o acidente, não só o roubo. Então, o que já aconteceu algumas vezes, né, cara? A gente já montou operações especiais para produtos que têm um risco muito baixo de roubo, Uhum. mas que se você tiver que se substituir, você levaria muito tempo. Eu vou dar um exemplo, um cliente nosso chamado FW, que é um cliente nosso de 16 anos, desde que eu montei a empresa,
e ele estava transportando, era uma importação de Santos para São Paulo. Eu não sei se era a linha amarela ou a linha... era uma dessas linhas novas do metrô, e era a controladora, queria controlar todos os vagões. E veio da Espanha. Isso tinha um valor agregado absurdo, 5, 6 milhões, mas ninguém ia roubar isso. Só que se acontecesse um acidente, se acontecesse um roubo, eles iriam levar mais 6 meses para substituir. Então ele falou, Cristiano, coloca batedor, coloca um agente seu na cabine, monta o ponto de parada, esse cara não pode desviar de rota, ele não pode sofrer um acidente, etc. Então foi algo muito pontual que a gente fez, mas eu concordo que, dependendo da operação, vale a pena esse tipo de análise. Nesse caso específico que eu comentei, o risco de roubo era quase zero. Quase zero. A não ser que o cara pegasse a nota e veio, sei lá, controlador eletrônico, 5, 6 milhões, mas não tinha o que ele fazer com aquilo. Hoje o pessoal até usa aqueles fiscais de rota, acompanhamento logístico para tratar. A gente nesse caso assim, colocou uma escolta ostensiva e colocou uma equipe nossa, né? É um cliente importante, está com a gente até hoje, e um agente na cabine. Boa. Só para estar junto com o motorista. A própria seguradora, na maioria das vezes, pelo menos no meu entendimento, não vai exigir isso para acidente. Às vezes o exige. cliente... Às vezes exige, dependendo da operação, sim. Nesse caso não exigiu, mas foi assim a preocupação do cliente. Do cliente, cara, né? Ele falou, cara, 6 meses. Eu falei, não, mas isso aí ninguém vai roubar. Ele falou, se roubar, se tiver um acidente... Às vezes a Espanha vai demorar mais 6 meses. Mas vê o valor, já põe a escolta. Mas isso, Vai por exemplo, valor. num embarque que chega na apólice, não... Depende. Você já viu isso? Você já nunca viu escolta pra operação lá que você olha, por que tá pedindo, né, Cris? Isso aí. Enfim. O França aqui corroborou o que o Danilo falou e deixou aqui a opinião dele, que ele também acha importante o serviço de pronta resposta. Aliás, um abraço pro França também, tive com ele em Ribeirão Preto semana passada. Aí temos aqui o comentário do Felipe. Esse é maromba, hein? Dá mais peso que eu no supino. Olha aí, ó. Não apenas acredito, como vejo parte fundamental para a mitigação do risco. Obrigado, Felipe. Aí também teve o José Flávio ali, Comanduli. É um trabalho fundamental para a recuperação de veículos. E esse é outro ponto, né? Não é só a carga em si, é o patrimônio do transportador e etc. Né? As companhias... Eu vim do... Obrigado, Ju. Eu vim do automóvel, né? A Moraes Veleda começou atendendo companhias no automóvel, instalando comodato e roubava, tinha que ir atrás. Aí não tem o que fazer. Roubou, vai atrás. Isso aí. Tá? Então era 60, 70 mil instalação por mês e tinha a quantidade X de roubo, montava umas... Primeiro montava umas operações de roubo, depois chegamos a montar assim, tipo, São Paulo rouba bastante, então vamos ter 20 motos por turno aqui, dividido em algumas regiões, né? Roubou, vai atrás. Ali, né? Esse literalmente roubou, vai atrás. O automóvel, né? Que roubou o 90, fez o 90, já buscou ali no Cinesp Cidadão, vai atrás. É um trabalho difícil também, tá? Porque... O cara que rouba o carro, ele tá ali para roubar o carro mesmo, ele não tá ali para... Como a carga, que ele quer a carga, e de repente ele vai devolver o cavalo, né? Então, dependendo do cara onde o cara entra, na boca, né, velho? O bicho pega. Né? O bicho pega. O custo da pronta resposta do veículo é infinitamente menor do que o custo de um caminhão. E hoje em dia você tem muito isso com as seguradoras também, elas já têm um serviço mais organizado para isso de auto, né? Já tem um serviço mais organizado de auto e ao Apesar longo de estar bem restrito, né, cara? Você vê hoje no mercado, eu posso errar aqui, mas tem 2, 3 que estão fazendo auto, né? Poucas. Pessoal pulando fora, e eu acho que dá para fazer auto. Se você tiver um trabalho de gerenciamento de risco, prevenção de acidentes, né, a questão do roubo, os bloqueadores independentes. Eu se eu fosse seguradora hoje, eu apostaria, mas desde que iria ter um filtro muito grande na aceitação do segurado. Né? Porque não tem condições de fazer o filtro, né, cara? Isso aí. Eu acho que a área de frotas, principalmente pesado, ela, de alguma maneira, poderíamos ter aí um meio gestão de risco que controlasse o andamento desse cara, por onde que ele anda, por onde ele passa, né? No final de um mês, esse cara passou nessa área de risco, uma hora vai dar tombo. Isso aí. Né? Poderíamos isso, já tem como fazer. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado aí por terem vindo, aceitado aí.
Acho que foi um primeiro debate, né, Japa, que a gente Pô, faz. eu tinha mais perguntas, já. Pergunta nós aí, temos cara. outras aí, né? É verdade. Vou te perguntar aí, cara. falar que primeiro espero ser chamado novamente, né? Não, eu acho que dá muito pano pra manga. Eu tenho bastante situações, eu queria botar mais fogo na Vamos lenha, fazer mas... um novo depois. eu É acho um que vale a tema, pena. assim, eu aqui me controlei para falar, o Cristiano também, né? Boa. Porque o que acontece? O tema de pronta... Muito bom. É por isso que a gente tá há 20 e poucos anos no mercado. Tá vivo ainda, né? Por isso que vocês estão vivos ainda. Porque o que acontece, né, cara? A gente teve... a pronta resposta, ela começou basicamente escolta armada. Certo? Autorizada pela Polícia Federal, é isso aí. O problema é que escolta armada, ela tem que sair do ponto A, entregar aqui, certo? Uhum. Se ele não tem filial aqui, ele volta batendo lata, É, tá? complicado. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando do mercado de transporte que atua em 5 mil municípios, né? Um dia eu acho que é legal a gente trazer aqui o Yuga, o dono da Macor, que ele é dirigente sindical, para ele mostrar as dificuldades dele, porque elas são limitadas com relação a isso. Tá? Eu não posso sair daqui e ir lá no local te atender, porque assim, eu preciso justificar para a Polícia Federal quem é meu cliente. Eu não tenho autorização naquele estado, por exemplo. Eu não tenho autorização. Então, a pronta resposta, ela surge como pronta resposta, o nome que for, ela surge nessa demanda. Tá? Porque quando você cria as empresas de rastreamento, tá? Essas CAR, a própria Autotrack, que hoje tem pronta resposta, tá? Você surge elas, em tese, todas elas conversaram com as empresas de escolta. Tá? O problema é, mas o meu caminhão ele roda numa rodovia. E eu não tenho apoio do policial rodoviário federal para meter o pé ali e falar esse caminhão não vai passar. Quando você está com carro de escolta, não sei se mudou, Cristiano, o caminhão tem que passar e o cara lá se identificar que está escoltando o veículo. O que vale a regra hoje é a origem, o estado de origem, se eu tenho autorização naquele estado ou não. Acabou. Então, note que as seguradoras, o mercado de transporte, ele vai se adaptando com o nome de pronta resposta, né? Que foi o nome que foi dado, porque eu acredito que se não tivessem as pronta resposta, a nossa situação do transporte seria muito pior. Com certeza. Eu mesmo passando esse número para vocês de 50 mil para 115 para 1, acho que o resumo é esse, eu confio muito na pronta resposta. Porque você tem muito falso positivo e a distância, você não sabe o que está acontecendo. Uhum. É um alerta. Você fala com o motorista, a pronta resposta ela traz uma segurança para saber, cara, realmente achei, tá tudo bem ou não tá tudo bem, não achei, cara. Toca o F aí que a casa caiu. Boa. Então a pronta resposta eu acho que ela é fundamental. O desafio é sair do subjetivo para o objetivo. Boa. Esse é o grande desafio, cara. E é o que eu falo que a gente, dentro da NSTEC... Que é não pagar o falso positivo, né? Exatamente. Cada vez mais pagar assertivamente. Porque assim, eu não queria ter pagado 115 pronta resposta. Queria ter pagado uma que foi efetiva. Como é que eu saio do 115 para 1? Então, esse controle de variáveis, inteligência artificial, acho que esse é o grande desafio que a gente trabalha em conjunto aí. Boa. Obrigado, pessoal. Valeu, Veledinha. Tá bom. Valeu, legal. Cris. Valeu, tamo junto. Bate-papo sensacional. Dá um abraço na galera lá. Ele vai longe, né? Nós nem ficamos falando aí de área naval, ficamos falando de Helicóptero. e a parte aérea, Drone, né, cara? drone. Que tem usado bastante. tem a parte de drone, né? Então, assim, esse é um trabalho, tocou aqui basicamente de estrada, mas hoje você tem N maneiras de fazer, e eu acho que a gente aqui, do tamanho que é o nosso país, Grande, né? tá? A gente chegar em 1 hora dentro das principais rodovias, em 2 horas, a rodovia aqui, lá no Chapéu, que o cara tá atolado lá, vai ficar 5 dias, né?
A gente tem um nível de excelência que muitos países menores que a gente Sim. não tem isso aí, A cara. gente fala que é um milagre o que a gente faz aqui, né, cara? Com as É um milagre, condições, né? Com as Não, condições se a é gente, bem difícil. nos países do Mercosul, que você vai visitar, quer conseguir uma pronta resposta. É que também, Veredas, se a gente não chegar, o chicote vai estralar, né, cara? É isso aí. Boa, galera. Recados finais aí. De novo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like. Vídeo, sensacional essa conversa. Isso aqui vai pro ar. Muito obrigado. Deixa o like, compartilhem. Se inscrevam no canal. Tem nosso canal de shorts, nosso canal de cortes também. Sigam lá. LinkedIn. Próprio LinkedIn, nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. A gente sempre tá publicando lá. A gente precisa publicar. Teve uma demanda. Vamos pedir pro Cote fazer uma dancinha aqui e jogar no E jogar TikTok, no TikTok agora. também, junto com o Veleda. Eu acho que vocês vão ter que fazer muitos cortes nesse bate-papo de Boa. hoje. Espero que não tenham gravado desde o início, porque vai dar ele certo. Boa, boa. E pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Isso aí. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos. É isso aí, galera. Obrigado, Cris. Obrigado, Veleda. Sempre à Tamo disposição, tá, cara? Sempre. É isso Obrigado. aí. Sempre à disposição. coração. O projeto, eu falo para eles, esse é um projeto que de muitos anos que tem pela frente. Eu acho que tem muita gente do nosso mercado que a gente tem que aproveitar para falar, né? Porque depois que a gente morrer, não vai fazer entrevista Não, lá. mas, ó, velho, gente, a gente vai viver um pouquinho, cara. Mas esse Pô, vídeo aqui vai 44, ficar vida eterna, Não, né? vai, mas... Eu tô com 5-5 já, Não, velho. eu 4-4, Pô, mas mas vocês espero são ver novos, bem. pô. É, Pelo amor de Deus, Só cara. espero me chamarem de novo, né, cara? Mas Boa. obrigado. Não, vamos chamar. Valeu vamos mesmo. chamar. Valeu, gente. Porra, beijos e abraços. Obrigado. Tamo junto. E até a Um abraço, próxima. cara. Um Valeu. abração pra vocês.